O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, não reina apenas no trono, não está apenas lá nos céus. Ele está consolando, guiando, restaurando, ressignificando vidas aqui também na terra. Porque a sua vontade é tanto feita nos céus como na terra. O Cristo que padeceu, ele ressuscitou, agora está à direita do Pai, mas ele ainda está dentro de nós pelo seu Espírito. É sobre isso que falaremos no devocional de hoje. O Cordeiro que conduz e consola. Esse é o tema. E eu quero trazer o versículo para a nossa meditação, nessa reflexão de hoje. Está lá em Apocalipse, no capítulo 7, e versículo 17, que diz assim: pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. É extraordinário quando nós pensamos nesse Cordeiro, porque em meio às tribulações, às guerras que temos aqui na terra, sabemos que temos um Cordeiro que apacenta os seus, que cuida dos seus. Aquele que está vivo, que mora dentro de nós, que diante das situações difíceis que nós passamos, Ele nos abandona, Ele nunca nos abandonará, porque o Senhor, Ele é presente. O salmista encontrou essa presença bem certa quando falou no Salmo 46, Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Você acredita no dia de hoje que o Senhor te apacenta, que cuida, que guia a sua vida? O texto é claro quando diz assim, aquele que está no trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. É o Senhor que faz isso. Nos guia, nos orienta, nos perdoa, nos consola, nos conforta diante das angústias desta vida. É o Cordeiro Pascal. Cristo Jesus, aquele que sempre esteve vivo. Antes da fundação do mundo, ele já existia com o Pai e com o Espírito Santo. É importante que você saiba que no meio caótico que de repente você esteja vivendo, você precisa lembrar que existe um pastor eterno. Quando fala-se de pastor eterno, quer dizer que ele não tem início, nem meio e nem fim, porque ele é antes do antes e ele é depois do depois. O nosso início, a nossa forma de pensar sobre início é muito pequena para diagnosticar um Deus tão eterno, tão poderoso. Ele é muito antes daquilo que a gente pensa que ele é antes. A fundação do universo, antes disso acontecer, ele já era. Por isso que diz a palavra de Deus que ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Quando eu penso e reporto para o ontem, para o antes de ontem ou para o início do que eu acho que é início, ele já existia antes disso. Por isso que ele é um Deus eterno. E a gente precisa entender que nenhuma dor será esquecida. E precisamos saber também que aquele que é poderoso, que governa o universo, ele também governa a nossa vida, o nosso ser, o nosso interior. Precisamos entender que a dor que existe em mim ou em você não será esquecida por ele. Ele sabe, ele conhece. E no tempo certo, ele vai sanar, ele vai curar, ele vai restaurar essa dor. E você vai poder clamar, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o pastor eterno, o guia da minha alma, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nenhuma dor será esquecida pelo Senhor, porque Ele vai redimir, Ele vai curar, Ele vai restaurar o nosso ser. Quero trazer 3 aplicações práticas para a nossa vida nesse momento. A primeira delas, eu preciso entender que Cristo é o pastor que guia os meus passos para a vida. Será que você acredita nisso também? Que Ele é o Cordeiro que vai guiar a sua vida, Ele é o grande pastor que vai guiar a sua alma até aquele lugar que gera vida para todo sempre. Olha o que está escrito lá em João, capítulo 10 e versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mesmo que nos salvou continua a nos conduzir diariamente. É Ele quem faz isso. Ele nos salva, Ele nos guia, Ele nos protege. É o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, eu preciso entender, assim como você, que em Cristo as lágrimas encontram consolo eterno.
Note que no versículo que lemos, a palavra é bem clara: Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Você pode estar chorando agora, mas amanhã virá um grande júbilo para você, uma grande alegria, porque você estará ao lado do seu Mestre amado. Em Isaías capítulo 25, verso 8, note o que a palavra diz: Ele enxugará as lágrimas de todos os rostos. Assim como Isaías profetizou, João também falou, lá no capítulo 25, capítulo 17, também esse texto que nós lemos no capítulo 7, verso 17, sobre o enxugar as lágrimas. Entendemos que o Senhor, Ele sanará, acabará, extinguirá com todas as situações de crises que existem em nós, porque Ele concluirá aquilo que Ele começou em nós, porque Ele é o bom pastor e o cordeiro pascal. Em terceiro e último lugar, a água da vida é para os que têm sede de Deus. Será que você entende que Ele tem tudo para nós, mas só vai poder acessar aquilo que Ele tem aqueles que de fato confiam e acreditam que Deus é a causa de todas as coisas. Deus é o motivador de todas as coisas. Que Deus é aquele que vai cumprir com essência, completude, com toda a universalidade daquilo que eu posso alcançar, os desejos do meu coração. É nele que nós encontramos tudo o que precisamos. Olha o que diz a palavra de Deus também lá no capítulo 22, versículo 17. Aquele que tem sede, venha, e aquele que quiser beber de graça da água da vida, também venha. Se você quiser beber da água da vida, que é o Senhor, vá até o Senhor. Esteja próximo do Senhor. Leia a sua palavra, absorva e entenda que nele você será mais do que vitorioso, mais do que vitoriosa, porque Ele nos garante isso em nome de Jesus. Há um desafio para nós hoje. O desafio é: ore hoje com gratidão ao Cordeiro que te guia e te consola. Ore com fervor, ore com entusiasmo, com muita fé, dizendo: Senhor, a Ti eu entrego toda a minha ansiedade e a Ti eu entrego toda a minha vida, e você vai ver o quanto o Senhor vai fazer na sua vida. Entregue a Ele suas lágrimas e busque nele a fonte que não seca. Ele é a fonte inesgotável da água da vida. Assim como Ele falou com aquela mulher em João 4, no capítulo 4, verso 4 em diante ali, Ele disse: quem crê em mim, nele existirá, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Que você, nesse dia, seja impactada pelo poder da palavra de Deus. Lembre-se, você está sendo conduzido por um rei que conhece as dores e promete enxugar todas as lágrimas com amor e com ternura. É o nosso Senhor, Jesus Cristo. A palavra hoje foi consolo eterno, e a leitura complementar que eu sugiro que você faça é ir lá no Salmo 23. Leia completamente o Salmo 23. João capítulo 4, versículo 14 e Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus vai falar fortemente ao teu coração. Quero orar com você para que Deus abençoe a sua vida nesse dia, nesse momento, e traga conforto sobre alguma área de sua vida que você esteja atribulado ou atribulada. Vamos juntos? Querido Deus, maravilhoso Senhor, obrigado, Pai, por esse instante, por esse momento em Tua presença. Eu quero Te agradecer pelo que o Senhor é em nossa vida. Eu Te agradeço por cada vida que está aqui nesse devocional, Pai, cada família aqui representada. Senhor, que a Tua glória resplandeça no meio de cada casa aqui presente, Senhor. Que o Senhor esteja trazendo sobre nós a visão, que venha trazendo sobre nós o conhecimento legítimo dos céus, para que possamos, Senhor, nos render a Ti e dizer que só o Senhor é aquele que consola, que guia, que conforta a nossa alma. Assim oramos, Senhor, já Te agradecendo pela interferência positiva que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo rumo que o Senhor tem dado a nós. Em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos hoje e sempre. Amém.